Eu sou fisioterapeuta e trabalho desde a minha formação com essa área de neuro, né? Então, neuroanatomia, neurofisiologia, voltada para a área básica. Que todos os profissionais da área da saúde que queiram trabalhar com esse tipo de paciente têm que ter a formação de neuroanatomia e neurofisiologia. Você tem que conhecer o seu sistema nervoso. Se você não conhece o sistema nervoso, como é que você vai entender a alteração provocada pela doença, né, a fisiopatologia, e como tratar? Porque você vai ver, o AVC ele tem múltiplas sequelas, não é só motora. Que você pensa assim, sequela motora eu não vou tratar, eu sou psicólogo, mas existem sintomas não motores e importantíssimos que o psicólogo pode e deve trabalhar em conjunto com o fisioterapeuta, pensando na melhora desse paciente. Então, esse conhecimento que para a gente está parecendo assim tão sofisticado, porque são muitas informações novas, né, de AVC isquêmico, hemorrágico, como que faz, como que é, quais são os precursores. Isso é básico também para o psicólogo, a gente precisa saber. Precisa saber. Para entender de onde se originou esse paciente, né? Como é que começou essa vulnerabilidade que ele está apresentando hoje, que muitas vezes são cognitivas também, então não só físicas. Sim, e assim, o psicólogo, se ele receber um paciente lá com alterações cognitivas, por exemplo, as funções executivas do cérebro. O que é isso? Né? As funções executivas do cérebro entra, por exemplo, planejamento de rotinas, né? Então, amanhã eu vou acordar que horas, o que eu tenho que fazer de manhã, eu tenho que levar meu filho, eu tenho que trabalhar, amanhã, 11 horas, eu tenho que estar no podcast. Então, todas essas funções executivas, a gente pensa também, né, na questão das atividades instrumentais de vida diária, você ir no mercado, fazer compra, mexer com dinheiro. Então, todas essas questões de planejamento podem se perder. Né? Então, ele pode ter alteração, ele pode ter uma alteração de percepção espacial, ele pode ter alteração que vai atrapalhar, por exemplo, a questão da memória, alteração de humor, alteração comportamental. Então, são sintomas não motores e que vai precisar de um acompanhamento neuropsicológico. Né? Então, precisa, não existe... E outra questão, você vai ter que discutir com um psiquiatra. O psiquiatra entende. Então, como que você vai discutir se você não tem a base, que é a neuroanatomia, a neurofisiologia? Quando você entende o que é normal, fica muito mais fácil de você entender quando tem uma alteração. Então, primeiro eu entendo o normal, para depois eu entender a disfunção. E isso... O psicólogo tem que trabalhar, porque ele vai trabalhar tanto o tratamento dos sintomas não motores, como funções cognitivas, alteração de memória, alteração comportamental, mas ele vai trabalhar também prevenção. Porque depois que você tem um AVC, as chances de ter um outro AVC são muito maiores. E o psicólogo faz parte da equipe multidisciplinar que vai trabalhar com esse paciente para evitar que ele tenha um novo AVC. E aí entra a nossa habilidade de fazer o aconselhamento psicológico, que com certeza você já ouviu muitas vezes que o psicólogo não dá conselho. Mas é claro que o psicólogo vai falar para você que é necessário, nesse momento, procurar um neuro, que é necessário, nesse momento, verificar como é que estão aí os seus exames, né, fisiológicos. Esse é o aconselhamento psicológico, né? Ele vai acompanhar a sua rotina a partir das suas histórias, de repente, se você está em terapia, por exemplo, e vai aconselhar, né? Quando você está contando lá, meu avô teve infarto, minha mãe teve AVC, e a gente vai olhando para o seu estilo de vida, e você fala que não sai de casa para nada, que bebe muito, que come muita gordura. Então, aí entra a habilidade de fazer o aconselhamento psicológico. Você está cuidando desses aspectos, né? Você já pensou na possibilidade de que o AVC pode acontecer com você também? Então, é muito amplo. E esses conhecimentos estão bem envolvidos, né? E, às vezes, o paciente, após o AVC, ele se frustra. Por que comigo? Né? Por que aconteceu comigo? Ou então, ele fala assim, não vou mexer esse lado do corpo que está paralisado porque ele está morto. Então, o paciente sente-se frustrado, desanimado. E isso pode, né, e o psicólogo, né, junto com o psiquiatra, junto com o neurologista vai acompanhar isso, pode levá-lo a um estado de depressão, né? Então, por exemplo, um fisioterapeuta não trabalha com um paciente nesse sentido, que esteja com depressão, desanimado, frustrado, se não tiver uma parceria com o psicólogo. Porque ele não vai querer mexer nada, fazer nenhuma atividade física, se o mental dele não estiver sendo trabalhado. Então, eu acredito muito nessa parceria, né? E hoje é extremamente importante
o psicólogo acompanhando esse paciente com AVC. Porque não é fácil você estar totalmente independente e no dia seguinte alguém tem que trabalhar a sua higiene para você. E eu acho um aspecto muito importante para você em casa também. Você que, de repente, tem alguém adoecido, né, de AVC, convive com essa pessoa e está cuidando. Às vezes a gente briga com a pessoa que adoeceu, né? Você não quer fazer, você não melhora porque você não quer. Mas tem outros aspectos a serem cuidados aí, né? Então, será que essa pessoa está recebendo um cuidado multidisciplinar, né? Então, não é só limpar ou só levar até a fisioterapia, mas precisa cuidar de outros aspectos da vida dessa pessoa também. Sim. Muito importante.